Alerta máximo. O que você vai ouvir agora é um dos casos mais explosivos e perigosos envolvendo política, justiça e relações internacionais dos últimos tempos. Uma história que mistura acusações graves, documentos adulterados, suspeita de manipulação de sistemas oficiais dos Estados Unidos e uma perseguição que pode envolver até agentes brasileiros. Estamos falando do ex-assessor internacional da presidência, Felipe Martins, e de como ele pode ter sido vítima de um esquema arquitetado para incriminá-lo e tirá-lo de cena. Então, fica até o final, porque essa história pode mudar completamente o rumo de investigações que até agora vinham sendo tratadas como certezas absolutas pela mídia e pelas autoridades. Durante uma audiência realizada no dia 9 de abril, o advogado Ricardo Fernandes, que representa Felipe Martins em um processo aberto na Justiça dos Estados Unidos, revelou algo estarrecedor. O próprio governo americano reconheceu oficialmente que houve fraude no registro de entrada de Martins no país. Isso mesmo, uma representante legal do governo dos Estados Unidos admitiu perante o juiz que alguém adulterou o sistema oficial de imigração, o formulário I-94, que documenta entradas e saídas em solo americano. A fraude teria ocorrido no dia 30 de dezembro de 2022. E a pergunta que fica é: quem foi, por que fez isso e a mando de quem? A justiça americana já autorizou a produção de provas. E a defesa diz já ter em mãos provas contundentes, incluindo a identificação de um agente da Alfândega e Proteção de Fronteiras, CBP, supostamente envolvido na adulteração dos registros. Isso abre caminho para responsabilizações que podem incluir agentes do próprio governo dos Estados Unidos e, possivelmente, brasileiros que colaboraram para esse crime. Agora presta atenção nesse detalhe, porque ele pode ser a chave de tudo. Até o mês de abril de 2024, simplesmente não existia nenhum registro oficial de que Felipe Martins tivesse entrado nos Estados Unidos. Nenhum. Porém, misteriosamente, entre os dias 20 de abril e 1º de maio, uma comitiva da Polícia Federal Brasileira viajou aos Estados Unidos para investigar o caso dos cartões de vacinação supostamente falsificados ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Foi nesse exato intervalo de tempo que, de repente, surgiu no sistema o registro da suposta entrada de Felipe Martins. Coincidência? Segundo a defesa, não. Segundo os fatos, isso tem todos os elementos de uma armação premeditada. E mais, no relatório da PF brasileira, o nome de Felipe aparece grafado como Felipe, com E, um erro que pode parecer pequeno, mas que pode indicar uma tentativa proposital de criar confusão e associá-lo de forma forçada a essa suposta viagem internacional. E não para por aí. Felipe Martins foi indiciado pela Polícia Federal do Brasil sob a acusação de tentativa de golpe de Estado. Um dos pilares dessa acusação era a alegação de que ele teria fugido do Brasil no fim de 2022, o que indicaria uma movimentação estratégica dentro do plano golpista. Mas a defesa provou o contrário. Ele estava no Brasil na virada do ano. Provas sólidas foram entregues. Registros de voo da Latam confirmam que ele embarcou em um avião com destino a Curitiba em 31 de dezembro de 2022. A própria companhia aérea confirmou esses dados após solicitação oficial do ministro Alexandre de Moraes. Além disso, dados de geolocalização extraídos do celular de Felipe indicam que ele estava em território nacional naquele período. Mesmo assim, Moraes negou à defesa o acesso irrestrito à geolocalização completa, o que, segundo o advogado Ricardo Fernandes, reforça ainda mais a hipótese de perseguição política. A defesa de Felipe vai além.
Fernandes alerta para graves repercussões legais internacionais. Se for comprovado que houve participação de brasileiros na adulteração do sistema migratório dos Estados Unidos, essas pessoas podem enfrentar punições pesadíssimas, desde prisão ao tentar entrar em solo americano, cancelamento de vistos e green cards, restrições familiares, bloqueio de bens, até sanções econômicas previstas na Lei Magnitsky, uma legislação americana voltada à punição de violações graves de direitos humanos e corrupção internacional. Isso sem falar no potencial dano diplomático que isso pode causar entre Brasil e Estados Unidos. Fernandes afirma ainda que congressistas americanos estão acompanhando o caso de perto, pois ele revela fragilidades no sistema de segurança e imigração dos Estados Unidos, além da possível interferência externa em dados sensíveis de segurança nacional. Ou seja, esse caso vai muito além de Felipe Martins. Ele escancara um possível uso de mecanismos do Estado para perseguir e incriminar opositores, com ramificações que podem atingir agentes públicos, autoridades internacionais e até líderes políticos. Agora a pergunta é: por que estão tentando esconder essas informações? Quem teria interesse em incriminar Felipe Martins de maneira tão elaborada e internacionalmente articulada? E mais, o que isso revela sobre o atual estado das nossas instituições e da democracia no Brasil? Se você acha que esse conteúdo precisa chegar a mais pessoas, deixe agora seu comentário aqui embaixo dizendo o que você pensa sobre essa situação. Você acredita que houve perseguição? Já tinha ouvido falar dessa fraude no sistema de imigração dos Estados Unidos? Sua opinião é muito importante. E claro, se inscreve no canal agora, ativa o sininho para não perder nenhuma atualização desse caso e compartilha esse vídeo com todo mundo. A verdade precisa ser contada até o fim, e ela começa aqui, com você.